Então, vamos lá. Claro, a espinha dorsal é sempre o roteiro do livro, e esse, inclusive, eu vejo bastante didático e com muita informação. Aí a gente procurou seguir, não na ordem, mas, enfim, tentando aqui confabular, como foi dito aí, né, para a gente interagir e discorrer para poder refletir sobre esse tema. Então, a reflexão é exatamente aquela que abre o nosso capítulo e começa com a pergunta, né? A reforma reformou? Os desmandos do poder religioso, no ocaso da Idade Média, gerou insatisfação de toda a ordem. O desvirtuamento da mensagem do Cristo se tornou uma fonte de poder, com resultados opostos ao objetivo inicial. Havia necessidade de mudança de comportamentos dos líderes religiosos, supostamente modelos de conduta cristã. Até a mensagem, inicialmente pura e simples, foi transformada em exterioridades ritualísticas. Era preciso retornar urgente ao rumo inicial. E veio a reforma. A reforma protestante foi de caráter profundo ou só alterou superficialidades? Então, a nossa normalmente, as nossas reuniões começam com uma grande provocação, né? E a ideia é que a gente possa, durante o percurso da aula, durante a duração da aula, estar sempre na nossa mente essa questão. Como, inclusive, até do tema, né? Nós entramos aqui no tema que dá início e a gente consenso entre nós, né, que é preciso sempre a gente ter em mente a origem, então, o resgate do cristianismo, o resgate do espiritismo do século XIX, enfim, tudo isso ter sempre na nossa mente para a gente não viver na superficialidade. Então, sobre essa questão que todos nós aí com certeza estamos refletindo, né, e de repente alguém até com vontade de falar, eu busquei uma matéria numa revista que é essa super interessante, e essa matéria, se não me engano, ela foi, se não me engano, não, tenho certeza que foi de 2017. Está aqui, ó, publicada em setembro de 2017. E é uma matéria com esse título: 500 anos de protestantismo em 95 tweets. É uma matéria de um jornalista de nome Tiago Cordeiro. Ele esteve na Alemanha, né, nesse evento, então ele esteve, inclusive, a convite desse órgão, é um órgão de turismo alemão, que cuida do turismo alemão. Então, eles elaboraram, né, um congresso para homenagear os 500 anos da reforma. E aqui está um trecho da matéria do Tiago, né? Lutero foi o nome mais comentado, né, nesse ano, em 2017, lá na Alemanha. Cartazes anunciando debates, seminários sobre ele e a reforma. Estátuas, pinturas e painéis à sua imagem e semelhança foram restaurados. Museus abriram mostras dedicadas ao monge. No fim de maio, Angela Merkel, né, ela mesma, né, filha de um pastor luterano, participou desse congresso que foi planejado em homenagem a Lutero, ao lado do Barack Obama, né, que na verdade era um ex-presidente. O Luterol, vejam bem, gente, o Luterol, uma caixa de remédio recheada com frases de Lutero, no lugar das pílulas, saía por 6 euros. Por pouco menos de 4,5 euros, você levava um boneco Playmobil do monge. Acho que ele também deve estar aqui construindo também, né? Quer dizer, essa questão do Playmobil, Luterol, essa coisa toda, né? Versões de 1,5 metro de altura do mesmo brinquedo foram expostas na igreja, em igrejas, né?
as livrarias estavam cheias de edições especiais dedicadas a Lutero, cujo rosto também estampava canecas, vinhos e caixinhas de música. Ele, que combateu a venda do perdão divino pela Igreja Católica, acabou virando marca lucrativa 500 anos depois de iniciar a Reforma Protestante. Um movimento que pretendia revigorar o catolicismo, mas que acabou rompendo com ele. Então, eu achei muito interessante, quer dizer, quando eu tomei contato com essa matéria, né, quer dizer, logo eu pensei, puxa vida, né, que, enfim, é assim mesmo que funciona, né? As coisas temporais, elas estão sujeitas mesmo ao ocaso, como a nossa reflexão aqui advertiu desde o início, né? O que vocês pensam a respeito? O Mauro, eu penso assim, ó, que o bom é inimigo do ótimo, né? Ah, sim, Então, assim, que não era o que Jesus pregava, toda essa separação, né, da igreja. É, ele sempre pregou a união, né, e não a separação, até porque não era por conta da religião, mas sim pelos ensinamentos dele, né? sem dúvida. Então, entre não ter nada, né, no caminho que a coisa se tornou, e ter uma reforma, seja ela grande, pequena, né, é melhor que tenha essa reforma, porque aos poucos estão pelo menos resgatando, relembrando tudo isso. E o que eu vejo é que no final das coisas, como traz essa história, ficam patinando dentro da mesma coisa, porque não estão combatendo o que precisa ser combatido, né? E por este fato, para mim, o Espiritismo me traz essa esperança, porque ele é puro as lições de Jesus, você não tem essa questão toda envolvida, né? Claro, tem problemas dentro de alguns centros espíritas, tem também, mas a doutrina em si ela não é isso que ela traz. Diferente da Igreja Católica, aqui 90% aqui em Pomerode, Santa Catarina, eu acho que 90% ou mais da população são luteranos, Ok. né? E, e aí você vê esses equívocos que a gente vê nessas outras religiões de utilizar das lições de Jesus, mas com outro fundo, né? Com uma outra É intenção. um olhar, perfeito, perfeito. Começa com um olhar míope, eu diria, né? Quer dizer, sem muita profundidade, e depois vem o lado humano do egoísmo, da vaidade, né? Quer dizer, da busca do poder. Você citou algo que eu não tinha pensado aqui com relação à matéria, né? A matéria era justamente chamar a atenção para essa questão da gente não perder a origem, né? Quer dizer, a gente prestar atenção na origem e não se afastar dela. Mas é interessante que você colocou aqui, principalmente aqui no último parágrafo, né, quando ele coloca que, e de fato era o movimento dos padres para revigorar, né, quer dizer, alinhar com o Cristo, resgatar muita coisa de fato primitiva, mas no final acabou sendo um racha. E eu também eu não vejo isso como negativo de forma nenhuma. Quer dizer, a divisão, o racha, o cisma, houveram outros aqui, o cisma do Oriente, do Ocidente, antecedeu a reforma, né? E, enfim, tudo isso é positivo, né? Porque chega um momento em que é necessário, de fato, o rompimento com certos paradigmas, com certos preconceitos, né? E até, digamos, a, digamos assim, o fato de gerar essa oposição é que vai trazer, de fato, um avanço, né? Quer dizer, é justamente esse movimento dialético é que vai poder trazer alguma mudança. Porque se a gente fica só no consenso, só concordando e aceitando as coisas, enfim,
a gente não avança, né, de fato, no conhecimento. Então, Mauro, a ideia aqui era justamente, né, dar esse tom aqui para o nosso papo. É o Iraí que quer ó, falar ou é o e, Manuel? E aí? e aí, Mauro, Diga lá. essa matéria que você trouxe aí, se o Lutero pudesse levantar do túmulo e fazer uma contestação a isso, a esse tipo de comemoração, ele faria. Por quê? Porque a exemplo da deturpação que o homem fez da mensagem de Cristo, também os adeptos luteranos estão deturpando a ideia dele. Então, a ideia dele era sim combater as indulgências que eram vendidas, foi o mote principal que desencadeou a reforma liderada por ele, porque ele achava um absurdo. E, ironicamente, agora o homem conseguiu, sem o Lutero autorizar, fazer a superficialidade do objetivo que era a reforma. Então ele não autorizou esse absurdo, essa ironia de estarem vendendo bonequinhos e esquecer a profundidade. Então o teu exemplo já antecipa quando a pergunta, quando fala a reforma protestante foi de caráter profundo ou só alterou superficialidade? Pois é, essa sua matéria já responde a priori por nós que foi pura superficialidade, ou seja, trocou indulgência por bonequinhos. É interessante isso, faz a gente pensar que correto fez o Cristo, né? Que ele, digamos, de alguma forma fez desaparecer o corpo. Kardec não teve oportunidade, Lutero não teve oportunidade, enfim, não foi, digamos, não há capacidade aí, né? Nesse sentido, então, de fato, vão acabar, né, se contorcendo no túmulo quando presenciam, né, essas nossas, os novidadeiros, as novidades que a gente cria. Exatamente. Legal, gente. Então, olha, esse é o objetivo do nosso papo hoje, ok? É a introdução aqui do nosso livro, enfim, é refletir sobre esse período da reforma, né, que encerra praticamente o período aí, a condição da fé, né, na Idade Média, quer dizer, nós estamos entrando num período moderno. Enfim, isso já vinha, claro, do século XII até XIII. A gente já enxergou a Renascença muito antes aqui desse momento, mas em termos de fé, encerra aqui esse período, tá? Então, a Europa está submetida à Igreja. Quer dizer, então, é Roma como, enfim, governante, quer dizer, é um império ali, né? Então, domina desde dos homens, dos camponeses, até mesmo os governos, quer dizer. Então, os próprios governos não têm condições, inclusive, né, de, até por conta da sua própria incúria e desconhecimento, despreparo e tudo mais, né? Mas, enfim, a gente sabe que o poder, principalmente o poder financeiro, né, ele acaba pesando. Né? E o Hermínio, né, como está no nosso livro aí, o Hermínio, ele, nas marcas do Cristo, ele coloca, enfim, que o católico enfim, deveria se envergonhar, né, quando ele cita certos, digamos assim, certos santos, né, os santos papas aí, os santos padres, né? Enfim, e a gente sabe que isso não tem, digamos assim, não se sustenta quando se trata de poder material, poder temporário, quer dizer, não vai se sustentar, tanto é que houve esse racha, né? Quer dizer, que partiu de dentro da própria igreja, né? Por quê? Porque a igreja já estava envolvida, né? Enfim, inclusive com corrupção, né? Enfim, luxúrias, né? Quer dizer, desmandos de toda espécie, né?
Eu fiz aqui, eu tive aqui fiz um apontamento aqui desses nomes que o Hermínio cita, tá? Por exemplo, o Sisto IV, Papa Sisto IV, né? Ele fundou na Espanha o Tribunal do Santo Ofício, quer dizer, a Inquisição, né? 1478. Nepotista, vejam que não é um privilégio nosso aqui do nosso tempo, né? Nepotista e pessoalmente conspirou, né, no caso da família Médici lá da Itália, né, para destruir, né, o desenvolvimento dessa família. O Inocêncio sétimo, né, foi papa durante um período do cisma, quer dizer, durante o cisma do Oriente, ele Do esteve Ocidente. como papa. Do Ocidente, desculpa, perfeito, perfeito, do Ocidente. 1378 até 1417. Nepotista, tá? E foi contestado aí enfim, a gente sabe que teve um outro papado, né? Na França, em Avignon. A gente teve um momento da história que nós tivemos três papas, né? Do Oriente, que já tinha, do Ocidente, do Oriente, né? Que foi o Racha, enfim, e gerou esse papado na Turquia. Depois, o de Roma, né, como o original, e também esse de Avignon. Então, tivemos três papas. Então, ele sempre foi contestado aqui, enfim. E, apesar das boas intenções, ele fez muito pouco, né, para acabar com o racha, para acabar com o cisma. E o Alexandre VI, né, foi conhecido por ser um dos papas mais corruptos da história. Natural da Espanha, usou seu cargo para aumentar a influência de sua família e fez inimigos lá pela Itália. Esse Júlio III, que o Alain se permitiu citar, eu não encontrei muita coisa dele, não, assim, sabe? Ele é até muito elogiado, às vezes, né? De várias fontes. Relutou nas tentativas de reforma, então, assim, alguém que oferece resistência, enfim, não pode ser bem visto de fato, né? E ele esteve pouco tempo, ficou 5 anos, né, até a sua morte, dedicando-se principalmente a uma vida de prazer pessoal. Sua reputação e a da Igreja Católica foram grandemente prejudicados por um caso, né, que é esse caso todas as fontes citam, né, que é um caso de ter admitido, né, na, admitido na igreja um sobrinho adotivo, né? E escândalos, né, sexuais envolvendo esse sobrinho. Então, só para a gente, enfim, tomar noção, a gente tem muitos escritos dessa época, principalmente alguns romances psicografados e tal, enfim, e precisa ter muita tranquilidade para ler, viu? Porque, enfim, no seio da igreja a gente teve horrores, né? E os motivos, né? Assim, a gente vai estar citando durante aqui a nossa conversa, né? Mas, enfim, justamente pela igreja estar envolvida, né, em todos os aspectos da vida, tá? Aspecto cultural, política, religião, o comércio, a parte comercial, enfim, tinha muitas terras e na questão financeira, principalmente, né? Então, a corrupção, que já foi citada aqui, papas envolvidos, né, com, com monarcas, né, em busca do poder. A igreja, nesse período, tinha 1/3, né, das terras férteis. Imagina a dificuldade, né, da população em relação digamos assim, estavam escravizados praticamente, né, ao poder da igreja, né?
comércio de relíquias. Então, isso também remonta ao nosso tempo. Quer dizer, a gente não abandonou esse período aí, tá? A gente vê hoje um comércio ainda muito grande, né, em relação às coisas ditas santas, né? Tudo isso, enfim, permeando, né, a vida da igreja, principalmente. O fortalecimento das monarquias com sentimentos nacionalistas. Então, a gente vai encontrar os monarcas, né, claro, e dificuldade em relação a essa subjugação, e eles vão reagir. Não tem dúvida que esse foi um grande motivo também, né? Então, o Lutero encontrou apoio, né, nesse sentido. O crescimento da burguesia. Quer dizer, então, a burguesia comercial cresce, tá? E percebe que tem um obstáculo que é a igreja, no sentido de prosperar, né? Então, o Agora acúmulo estou no de. micro. Perdão? Agora Opa! estou. Ah, legal, voltou para o micro. Isso. Maravilha. Então, assim, a gente tinha que dar um panorama assim, inicial para a gente percorrer um caminho aqui e a gente vai estar voltando nesses assuntos e, por favor, quando quiserem se manifestar, a gente agradece. Lembrando, né, aqui, o último antes de entrar nos motivos, eu até grifei aqui, você deve ter comentado também que foram as vendas de indulgências, porém, que deflagrou o movimento reformista. Perfeito. Apesar de todos esses motivos citados, né, a venda das indulgências que foi, digamos, o golpe de Sim, misericórdia. isso, exatamente. Foi o estopim. Eu vou Isso. até citar aqui mais para frente o evento, né, que deixou Lutero por conta. Então, nós traçamos uma linha aqui no tempo e a gente também vai começar, não por Lutero, né, mas vamos começar pelos precursores. Então, a gente pode pensar, e muita gente, né, principalmente os protestantes, pode imaginar que a reforma começou lá em 1517, desse, é, quando desse ato, né, de Lutero estar fixando, né, lá em Wittenberg, na Catedral de Wittenberg, as 95 teses que ele propunha para reformar a igreja. Então, essa figura aí, com certeza, está na mente de muito protestante, tá? Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Não foi dessa forma, não. Então, assim, em 1517, ele vai enviar, digamos, esse seu texto, tá, para o seu superior, que era Alberto Bradenburg, um arcebispo. Foi somente em novembro, né, mais à frente, no mês seguinte, que o padre afixou. E aqui, claro, a gente pode pensar, é emblemático isso de afixar na Igreja de Todos os Santos, mas e aí? Com certeza ele andou distribuído nas outras igrejas também, com certeza a população, de maneira geral, ficou sabendo, né? Enfim, é possível que pouco presenciaram essa cena que é emblemática. E o bispo, né, ao receber, o arcebispo, o seu superior, ao receber o seu texto, a sua carta, ele, claro, viu sinais de heresia, né, e encaminhou, né, para Roma os documentos que, enfim, acabaram, né, culminando com a excomunhão do Lutero. Então, isso aconteceu em 1521, né? A gente vai ver que ele, inclusive, teve mais sorte que outros, né? Eu falei que a gente ia começar pelos precursores, mas eu tinha esquecido aqui de que tem esse texto também antes aqui para a gente chegar lá nos precursores, né? Então, as teses de Lutero foram disseminadas por toda a Europa. Se conquistaram adeptos é porque naquele momento, né, como nós vimos, havia condição
favorável para isso, né? E já se ouvia aos quatro ventos, enfim, os questionamentos com relação a essa subjugação da Igreja de Roma, né? Então, agora a gente vai. Deixa eu ver aqui se eu. Vamos passar. Então, os precursores aqui, olha. 1382, a gente tem John Wycliffe. Esse camarada, ele contribuiu bastante para esse movimento, né? Então, assim, foi um dos primeiros a reagir com relação ao culto dos santos, à venda das indulgências aqui, que o Iraí reforçou, né? E a existência do purgatório. Quer dizer, então, assim, uma coisa que foi bastante, digamos assim, questionada foi essa questão de uma promessa de indulgência através de uma venda, inclusive, mas, por vezes, orientando que, enfim, purgaria no purgatório. Quer dizer, então, que vantagem eu levo em gastar uma fortuna, né? Sendo que não há muita racionalidade nessa questão da graça, né? Que é um dos pilares aí do protestantismo. E um feito, eu vejo que o feito maior dele foi a tradução da Bíblia para o inglês, né? Então, assim, pelo menos na Inglaterra, o povo teve a oportunidade de ter contato com as escrituras, né? Porque isso era próprio só da hierarquia do clero, né? Então, assim, o clero se aproveitava disso, né? E podia, de fato, distorcer os ensinos, né, contidos nas escrituras. Então, eu vejo assim que foi de grande importância esse feito, né? Essa tradução para o inglês pelo Wycliffe. Então, muito providencial, a meu ver. Aí, mais à frente, um pouquinho, 1415, a gente vai encontrar o Jan Hus, né? Infelizmente, né, ele não teve a mesma sorte. Quer dizer, ele foi influenciado pelo Wycliffe, por quê? Porque o Jerônimo de Praga, né, que era aluno do Wycliffe, ele, inclusive, escreveu, né, para o Papa e, enfim, perdão, quem escreveu foi o Hus, né? O Jan Hus, ele influenciado aí por essa, digamos assim, por esse início de revolta, ele vai escrever para o Papa e vai dizer o seguinte: olha, ninguém pode usar arma em nome de Deus, e queimou documentos católicos que condenavam seus escritos. Quer dizer, então, assim, como a igreja não aceitava, né, o contraditório, enfim, adivinha o que aconteceu com ele? Ele foi queimado em praça pública, né? Mas ele deixou seguidores, os chamados os citas, né? Os citas, e inclusive chegou a abranger a grande totalidade dos tchecos, né? Enfim, os seus seguidores. Eles formaram lideranças e, enfim, e confrontaram a igreja durante muito tempo, né? Até, digamos assim, proporcionar, digamos, essas oportunidades para a reforma em si, que nós vamos estar conversando aqui. Então, eles tiveram algumas oportunidades, né? É citado, inclusive, 5 oportunidades em que eles venceram, né, o Império Romano, quer dizer, o Império aqui de Roma, Império da Igreja, no caso aqui, né? Então, ele não é muito citado aqui no Ocidente, principalmente, mas ele está, inclusive, no caminho aí da codificação, né, quando a gente pensa que foram cristãos, né, que defenderam, inclusive, uma religião livre. Quer dizer, vai influenciar mais à frente Comênios, vai influenciar
Rousseau, vai influenciar Pestalozzi, que por sua vez vai educar Kardec, enfim. Então a gente vê um caminho, né, um caminho aí do Espiritismo, do Consolador, enfim, com os precursores lá da Grécia Antiga, Jesus, que é, enfim, o centro desse projeto educacional, e depois esse caminho passando por esses homens aqui, né, por esses espíritos que nós estamos citando aqui. Deu uma travadinha aqui. Eu não sei se agora foi. Vamos caminhar mais um pouquinho e 1475 a gente vai encontrar mais um pouquinho, né? Então, assim, pensamento parecido com Jan Hus, né? Um seu seguidor foi um monge agostiniano, Johannes. Ioannis, como se pronuncia, Manuel? Johannes. Johannes von Gogh, influenciando a geração seguinte. Então, a gente percebe que, de fato, toda a construção ela necessita de alicerce, né? Quer dizer, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. É preciso que, enfim, haja, né, um caminho sedimentado por essas ideias. Então, sempre há um germe, né? Sempre há uma estrutura inicial, e depois o amadurecimento. Por vezes, não existe preparo daqueles que vão promover, mas sempre a gente percebe que passa por esse caminho da sedimentação. Lembrando o tema, sempre começa pela sementinha, né? Ah, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Mais à frente um pouquinho, né? O Essel Gansfort, um holandês, ele criticava o paganismo dos papas, né? Então veja, quer dizer, é disso que nós estamos conversando aqui. Então, dentro da própria igreja, né, você tem práticas, você tem rituais que são ancestrais e são oriundos, inclusive, né, do paganismo. A gente observa isso, a gente não tem dúvida nenhuma quando a gente vai nas civilizações arcaicas e vê que eles, digamos assim, pensaram, né, sentiram, intuíram um mito que depois acabou virando religião e que acabou sincronizando com a Igreja Católica na formação da sua teologia, né? E ele, a exemplo aqui do Hermínio Miranda, ele vai, por exemplo, enfim, citar alguns eminentes santos da Igreja, inclusive está aqui o Alexandre VI, aqui foi citado lá pelo Hermínio, aqui tem mais o Sisto IV, e também, né, assim, nesse sentido de, enfim, como pode, por exemplo, dentro da própria igreja que é celibatária, um papa ter 7 filhos, né? E como e nepotista que era, inclusive, liderar algumas igrejas. Então, assim, é uma estupefação desses indivíduos que estavam convivendo, né, com essas práticas, com esses desmandos. E, finalmente, a gente chega aqui em 1517, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, da reforma, vai falar um pouquinho aqui do Lutero. Então, esse evento... Mauro, deixa eu Pois falar uma não. coisinha. Se Ah, alguém deixa. quiser saber alguma coisa, como é que eram as práticas da igreja, essa coisa toda, porque no livro fala que Júlio III era o Papa Guerreiro. Não, na Isso. verdade, o Papa Guerreiro é Júlio II. Você pode ver aqui nesse filme, ó, Agonia e tá. Êxtase. O Charlton Heston, você vê, e o Rex Harrison, você vê muito as práticas que eram usadas, e havia Ok. discussões homéricas entre os dois. E Michelangelo quase foi Legal. acusado de heresia. Ele Legal, era Manuel.
ele era, digamos assim, protegido da família Médici de Florença, e o Papa contratou Perfeito. para ele para pintar os afrescos do teto da Capela Sistina, e eles brigaram durante a pintura. O filme é muito bom, e você vê essa prática que ele vendia o chapéu vermelho, né, nomeava cardeais assim, de acordo com Ok, o que ok, desse dinheiro para poder custear as guerras, porque por essa questão da igreja ser dona dos terrenos, os governos já estavam querendo expulsar. Então porque eles não tinham domínio sobre as terras, os reis. ok, Então eles perfeito. começaram a fazer muita guerra contra o Vaticano. Ok, ok. Esse é um dos principais motivos aí, quer dizer, esse É, sentimento uhum, nacionalista que é colocado lá anteriormente é justamente essa questão. Muito legal. Inclusive, a gente deve corrigir o nosso material, por isso que eu não encontrei ele como guerreiro, no caso, né? Então, a gente ele é precisa Júlio corrigir II. lá o Júlio II. Legal, Manuel, legal. E aí, coloca no grupo aí, por favor, a referência da Tá, eu vou colocar. produção cinematográfica para gente poder assistir também. Tá, ok, vou colocar lá. Legal, Manuel. Então, Irair, a questão, né? A questão das indulgências, né, que você reforçou, e de fato ele foi o estopim, digamos, um evento, né, que deixou o, o, o Lutero transtornado. Ele ficou inconformado aí quando esse Testel, que era o vendedor de indulgência, né, esse frei aí da época, né, ele estava vendendo os papéis lá que garantiam o perdão total dos pecados. Quer dizer, eu vejo, eu não me lembro agora, mas tem produções aí que colocam verdadeiras filas, né, na frente das catedrais para a venda de indulgências, né? Quer dizer, e o dinheiro aqui no caso que desse Tetzel, era para a construção da Basílica de São Pedro, né, lá no Vaticano. E vejam, né, a gente está falando aqui de 1517, ela só foi inaugurada em 1667. Olha que interessante, né? Aqui em Aparecida, eu não sei ainda, não saberia dizer. Inaugurada ela já foi, mas acho que pronta não está, não é isso? Não sei se vocês têm um sentimento sobre isso. Ninguém consegue. Eu não tenho certeza, mas acho que já está pronto assim. Sabe, eu Eu ainda, me lembro enfim, quando eu não ainda adolescente, pré-adolescente, que eu ia lá, ela ainda estava muito tá. em obras, mas já estava funcionando. Mas agora acredito Sim, que já sim, esteja pronta. isso. Assim, que sempre há, né? Sempre acaba tendo alguma coisa para ampliar e ser um motivo, né? É, fazer uma reforma, um conserto, alguma coisa assim. É, para angariar. Porque é uma obra muito grande, normalmente você está sempre com alguma obrinha para consertar alguma coisa. Perfeito, perfeito. Então a gente vê, eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, um documento desse, tá? Aqui de Jacareí. O detentor desse documento era uma pessoa aqui de Jacareí e ele, enfim, comprou um, um testamento aí, comprou uma indulgência, né? Então eu tive contato com esse documento. Quer dizer, você estava seguro, estava garantido se você pudesse comprar, lógico. Nós vamos continuar no próximo slide que vem, né? A gente vai voltar aqui nessa questão do Lutero. Mas só citar aqui, é interessante a gente citar aqui na linha do tempo esse evento aqui de 1524, né? Enfim, Thomas Müntzer, ele foi decapitado, não em 24, mas em 25. 24 ele iniciou uma revolta,
né, iniciou a chamada Revolta dos Camponeses. E nessa revolta, os dados não são assim tão pontuais, ou enfim, mas na maioria dos registros que a gente tem, o pessoal estima que 100 mil pessoas morreram na Alemanha, 100 mil camponeses, um terço. Haviam 300 mil camponeses na Alemanha nesse período e estima-se que 100 mil tenham morrido aí, né, nesse período de um ano dessa revolta, né? Então, assim, é, foram massacrados e tudo mais, e o Lutero não apoiou, né? Quer dizer, o Lutero, ele, enfim, não concordava com o Montzer com relação a certos princípios que ele tinha, justamente essa questão da, da graça, né? De Montzer acreditar que a gente não precisaria, né, de indulgências, não precisaria da graça para se salvar. É o contrário do protestantismo que, enfim, e a gente vai ver nas aulas seguintes, nas reuniões que virão, que, enfim, é central tanto a graça como a predestinação dentro das igrejas protestantes, né? Mas Uau. a gente tinha que citar esse evento. Deixa eu ver se eu Jair? entendi. Deixa eu ver se eu entendi, por Pois não. favor. O Lutero não concordava que não existia graça. Ele só não Perfeito. concordava que essa graça fosse comprada, certo? Sim, 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 sim. Perfeito, ele era perfeito, perfeito, agostiniano. Lutero era agostiniano. perfeito. Ah, tá. Agostiniano. Perfeito, E perfeito. Esse Thomas, a revolta Montser, foi é, baseada no quê? Nas vendas ba- das indulgências? sim, também. E também por entender que nós Não. somos autônomos, o indivíduo é livre, Ah, ele não precisa da graça para se salvar. Então, quer entendi. dizer, na verdade, o Lutero ele acabou ficando do lado enfim, dos que massacraram, né? Quer dizer, É ele inclusive ele é muito criticado por isso, né? Por não ter. isso que eu estou assim É, encabulado. Eu já é. estava ficando fã do Lutero, mas eu já estou descartando ele, viu? Enfim, né? Enfim, as coisas, as revoluções acontecem, né? E, enfim, revolução é sangue na nossa condição. Veja bem, a nossa condição de espíritos, né, ainda espiando, ainda sendo provados, enfim, a gente não conhece uma revolução pacífica, né? Ela se dá dessa forma. E, enfim, tem muitos acertos e tem muitos também, vamos dizer assim, desacertos, né? E, de repente, a gente também não pode afirmar que, se fosse, seria diferente, né? Ou teria acontecido, de fato, a reforma se, digamos, Lutero tivesse, por exemplo, apoiado Múnzer, ele teria morrido também, de repente teria sido decapitado também, né? Então, tudo isso serve para a gente, digamos, nas nossas ações hoje, nas ações do hoje, né? Então, a gente vai falar agora um pouquinho da reforma e verificar, digamos assim, como ela se deu, tá? E os pontos básicos dessa reforma, reforma de Lutero, depois nós vamos ver rapidamente dos outros que se seguiram, de acordo com o que está aí no nosso livro. Foi ordenado em 1507, Lutero, e 1512 já doutor em... Opa, aqui tem alguma coisa falhando. Não, eu penso que é 24. 1520. Não, 1512. Está correto. Está Está certo. correto. Está correto. Está Ele correto. tinha 24 anos Perfeito, perfeito, quando perfeito, foi ordenado. perfeito. Legal. Então,
ele acredita, né, como o Santo Agostinho, como o Manuel colocou, agostiniano, que o homem precisa da graça para se salvar. Portanto, não valorizava a investigação filosófica e sim a fé. Então, a gente vai ver que esses pontos da graça são justamente porque não estão tão embasados assim na razão, né? E ele vai se apoiar em Paulo. Então, Paulo, quando ele escreve aos Romanos e aos Gálatas, ele vai, digamos, dar muita ênfase ao poder da fé. Enfim, e ele não atenta para que Tiago teria afirmado que a fé sem obra é morta, ok? E outra, né? Também o próprio Paulo, quer dizer, eu fico pensando às vezes, a gente também faz isso. Por vezes você pega um fragmento assim que está, inclusive, desprendido da essência de determinado texto e você pega aquilo como verdade. O Paulo, ele, enfim, ele também escreveu da importância, né, das obras, da importância da caridade, né, não só da fé. E outra, Paulo, ele trabalhou. O trabalho de Paulo foi um exemplo, né, enfim, da necessidade da obra, não só da fé. Então, a gente verifica que, digamos, o padre Lutero, ele, enfim, queria reformar, mas, enfim, de fato, ele não atentou muito, né, para, digamos, o primitivismo do cristianismo. O E, Lutero claro, fala aqui que diz que ele se apoia em Paulo, Romanos e Gálatas, mas aqui no livro diz que ele desprezou Paulo, a primeira carta aos Coríntios, que ele sim, diz, dizendo sim, que das três virtudes, fé, esperança e caridade, a maior delas é a caridade, perfeito, ou seja, as perfeito, obras. perfeito, sem dúvida. Então, assim, por vezes, é um fragmento do texto que a gente acaba, digamos assim, a gente acaba pensando porque está de acordo com aquilo que a gente pensa, né? Com a nossa ideia. Então, aí você fica satisfeito e acaba centrando nele, né? Mas, claro, a gente tem o grande mérito dele de dar um basta, né? Em todo esse domínio da igreja. Quer dizer, e ele atuou em todas as instâncias, quer dizer, é um basta político, social e principalmente religioso. Não com profundidade, mas, enfim, pelo menos foi aí um alerta, quer dizer, ele teve um mérito, né, muito grande nesse sentido. E abriu um precedente, ok? Abriu um precedente importante aí. Enfim, até hoje a gente não tem isso, digamos assim, constituído, né? Muito pelo contrário, mas ele vai se casar, né? Com Catarina Vambora. Foi excomungado em 1521, né? Eu peguei aqui uma matéria desse teólogo de uma universidade americana, né, Roger Olson, que ele coloca que Lutero foi protegido na sua região, né, lá em Wittenberg, ele foi protegido aí por esse príncipe Frederico, né, para que ele não fosse, enfim, sacrificado, né, executado. Então, só por isso que ele, digamos, conseguiu ser excomungado, senão nem excomungado ele seria, com certeza, né? E só Alguma observação? uma opinião rápida. Você vê, as paixões movem montanhas. Quem sabe lá no âmago da intenção de Lutero, ele armou toda essa reforma aí simplesmente para atender um apêndice, um pedacinho que era casar com a Catarina. Vai ver, foi ela que movimentou toda essa reforma, Também, né? quem sabe? Ele casou Também. em 1524, Exatamente. já de 3 anos depois da excomunhão, Depois de excomungado, né? depois de excomungado. Legal. Ok. Não, então ele não foi excomungar, mas como é que é a Não, sequência ele aí? foi excomungado em 1521.
Mas depois casou aos 41 anos, então depois da excomunhão. Ele foi excomungado com 38. Mas tá. ele abre um precedente, Abre né? o precedente. De certa forma, Porque, inclusive, de todas essas normas da igreja para os religiosos, eu acho a mais sem razão de ser é o celibato. irracional, né? Ok, Mais irracional é o ok, celibato. ok. Não tem Não, porquê. eu acho que foi o leitmotiv da reforma dele, a meu ver. Também. Foi, Aqui, assim, sério, só para a gente entrar mesmo no pensamento dele, né? Eu pensei aqui algumas das teses que ele prega, né, na igreja, né? Procedem, essa é a 10. Procedem desajuizadamente e mal os sacerdotes que reservam e impõem aos moribundos penitências canônicas ou penitências, né, para o purgatório, a fim de ali serem cumpridas, aquilo que a gente já citou lá anteriormente. A 24. Assim sendo, a maioria do povo é ludibriada com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas. Quer dizer, enfim, acaba, né, envolvendo pessoas simples, né, pessoas, enfim, de uma fé, de uma fé fervorosa, né? A 45, deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e, a despeito disso, gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. Só para a gente, assim, ter uma noção do que eles entenderam como heresia, né? Como o clero entendeu como heresia. Deve-se ensinar às questões que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro, ok? É aquela questão que a gente reflete no Evangelho segundo o Espiritismo com relação à prece, né? A prece paga-se. Qual é a ação da prece se, de fato, ela não carrega um coração puro, né? As indulgências apregoadas pelos seus vendedores, como a mais sublime graça, de certo assim, são consideradas porque eles trazem grandes proveitos, né? E ainda, porque o Papa, pensa bem, né? É muita coragem, né? Cuja fortuna hoje é mais principesca do que a de qualquer credo, não prefere edificar a Catedral de São Pedro de seu próprio bolso, em vez de o fazer com o dinheiro dos fiéis pobres, né? Então, de Olha, fato, assim, é um revolucionário, né? Um revolucionário. voltei a ficar Voltou a admirar, né? é, Olha o chat. O policial falou como reclame. Não, não, pensei alto. Sabe quem era o policial que estava com ele? É da sua delegacia. A gente está ouvindo o Acho que é o Abelardo Abelardo falar. que está com o microfone aberto, não é Ah. isso? isso. Ah, Ok. Mais à frente, né, a gente vai ter, na Inglaterra, o Henrique VIII, as voltas com... Abelardo, puxa... obrigado, Abelardo. A gente vai ter na Inglaterra, né, o Henrique VIII, as voltas lá com o Papa Clemente. Quer dizer, questões políticas e econômicas vão motivar, né, digamos assim, esse cisma, né? Quer dizer, a criação aqui que a gente vai ver de um outro segmento. Na verdade, havia aí um problema, né, bastante assim comentado, inclusive, que era a sua intenção de um novo casamento, mas não podia, certo? Como católico, não podia. Então, ele, com a Catarina de Aragão,
não tinha filhos, né, para assim uma sucessão. Então ele queria casar com Ana Bolena, que foi de fato a sua segunda esposa, e o divórcio foi negado, né? Então, enfim, ele foi excomungado. Cria a Igreja Anglicana. E aí a gente tem essa consolidação do absolutismo inglês, né? Submissão da Igreja ao Estado, confisco de bens católicos, manutenção de príncipes católicos, né? Então a Princípio. gente, o Manuel, acho que pode nos ajudar, Manuel, aí na. É, com que Eu vou ainda voltar a falar um pouquinho dele, mas você tem alguma coisa aqui a acrescentar para a gente, a nos ajudar aqui nessa questão do Henrique VIII? não, não, é isso mesmo. Tá. Inclusive, eu tenho de acrescentar, não se tem assim a certeza, mas tem uma música que é muito famosa, Greensleeves, inclusive se canta como música de Natal, mas é Tá. Mangas Eu tô Verdes te... que ele fez para Ana Bolena, o Henrique VIII, ainda na que... juventude, porque como o casamento dele com a Catarina de Aragão foi aqueles casamentos de família real para família real, mas ele já, desde jovem, gostava era da Ana. Sim, sim, Eu tinha sim. feito essa música para ela. Dizem, não tem nada que comprove, mas eu já ouvi uma história que teria sido ele que fez para ela. Legal, legal. Ok. Eu estou dando uma olhadinha aqui no nosso livro, né? Porque eu acabei fazendo umas anotações e depois eu me perdi um pouquinho aqui com relação a esses. Na correria aqui, eu coloquei alguns termos, né? Então, ele não foi aceito pelo Papa, isso levou ao rompimento em definitivo com Roma. Surge dessa forma o catolicismo inglês, né? Quer dizer, então, o Uhum, anglicanismo que surge aí, quer dizer, veio da excomunhão aqui do Henrique VIII. Ok? A gente vai voltar a falar um pouquinho para ver como é que foi o desmembramento disso aí mais à frente. uhum, E em 1536, a gente tem o evento do Calvino, a doutrina da predestinação. Então, Calvino, né, que foi influenciado aí pelo Zwinglio, ele acredita na salvação pela fé, mas vontade divina. Quer dizer, é uma teoria, né, que está presente aí no calvinismo, que é a predestinação. Então, também é uma outra questão muito discutida, né, que digamos assim, existe, né, um número de eleitos. Quer dizer, esses eleitos eles são reconhecidos pela prosperidade. Inclusive, a gente pode falar até em doutrina da prosperidade, porque pobreza mais vida mundana significa condenação, e a riqueza mais trabalho é sinal de salvação. Quer dizer, então isso inclusive vai estimular o acúmulo de capitais e que vai, isso é contrário à Igreja Católica, né, que vê como usura. Então, vai inclusive conseguir muitos adeptos, né, que querem ser prósperos, e até hoje a gente percebe isso dentro, digamos assim, desse conceito, né? Então, ser próspero, estar bem, ter um bom emprego, ter uma vida assim folgada até, né, em termos financeiros e de evidência, né, significa ser um dos eleitos, quer dizer, ser um dos predestinados. Então essa enfim, assim, um ponto, né, da doutrina da predestinação
da doutrina calvinista, né, que está presente aí, enfim, no entendimento de muitos, né? E vai se difundir aí pela Europa. Na Escócia é a presbiteriana e na França é os, os huguenotes, né? E aí a gente vai ter, inclusive, com essa com o surgimento, né, do Calvino, né, digamos assim, com o seu pronunciamento também, vai haver uma perseguição muito grande, né, inclusive, principalmente na França, né, claro, é onde ele está. E, enfim, a gente tem para citar aqui essa noite de São Bartolomeu, né, que foi um evento, né, um evento muito triste aí, ocorrido, né, um massacre muito grande aí dos huguenotes. Eu, Deixa eu ver o que a gente tem aqui mais à frente um pouquinho, para ver eu tive um se a gente contato com consegue várias ir amarrando. igrejas protestantes, né? Ah, E eu fui casado, meu primeiro casamento, a minha esposa era presbiteriana. Eu ok. frequentei há muito tempo, aí um membro lá da igreja, disse, não sei o quê, que bom você agora estando com a gente, você conseguiu a sua Salvação. salvação, não sei o quê, papapá. Falar, quer dizer que é só para entrar para a igreja? Não, o fato de você estar aqui na igreja, você. Eu falei, então quer dizer que lá fora eu posso roubar meu sócio, posso passar minha mulher para trás, que eu vou continuar salvo, né? Aí ele parou, ficou me olhando, não respondeu nada. Então, é, é isso mesmo, tá? Quer dizer, é, tanto é que quando você fala, por exemplo, quando se fala de predestinação, significa que não importa o que você fizer, é isso mesmo que você colocou. Né? Não importa o que você fizer, você é um predestinado, né? Uhum. Enfim, não tem racionalidade isso, né? Não, É nenhuma. como a gente viu no início lá, quer dizer, é o término, de fato, é um período que vai encerrando esse período da reforma, essa questão, né, do predomínio da fé, mas, infelizmente, até hoje, né, mais de 500 anos se passaram e a gente está na situação daquela reportagem, né? Uhum. É. Então, sobre a noite de São Bartolomeu, né, a gente tem, inclusive, aí esse livro que eu coloquei aqui do Rochester, né, que fala justamente, que tem esse título, A Noite de São Bartolomeu, e a gente tem a instauração desse concílio de Trento, que eu até estou verificando aqui quanto tempo durou. Eu sei que durou muito tempo, mas eu não me lembro. Tá aqui, ó, 1545, tá, que foi quando iniciou esse concílio, e ele terminou em 1563, quase 20 anos depois. Quase 20 anos de concílios para justamente refrear, né, toda esses cismas, né? E aqui estão as decisões do concílio: olha, condenação da doutrina protestante, proibição da venda de indulgências, proibição de interferência dos príncipes nos assuntos da igreja, confirmação da ideia de salvação, confirmação dos sacramentos, do culto aos santos e das relíquias, confirmação do celibato clerical, criação de seminários, fortalecimento da hierarquia da igreja, redução da autonomia dos bispados, reafirmação da infabilidade do Papa e reafirmação do Santo Ofício. Mauro. Dessas decisões aqui, é só mesmo a proibição da venda de indulgências que a gente vê, assim, digamos, como um avanço, né? É Do isso contrário. isso que eu ia falar, já falou. É. Aí é isso que você ia comentar? Salvou alguma coisa que Lutero É, pregava. é, enfim, né? Do contrário, enfim, é mais do mesmo, né? Quase 20 anos de discussão.
As decisões até hoje da igreja são muito lentas. Sim, são muito lentas. Bem, então, assim, num panorama assim, geral, né, a gente tem a difusão dessa reforma. Então, a reforma. Seja um chat. Acho que o Abelardo ele está pedindo para a gente acessar o chat, não é isso? Abelardo, você não prefere falar? Tem algumas colocações aqui do Abelardo. A predestinação contraria o livre-arbítrio? Sim, contraria. Tá? O espiritismo, enfim, isso não tem, né, no espiritismo. Legal. Legal, Abelardo. Mas fique à vontade para conversar com a gente. Então, aqui é só uma amostra assim da difusão, né, dessa reforma no século XVI na Europa. Então, você tem aqui, olha, nossa, fugiu o índice aqui, mas sem problema. Você tem aqui o Wittenberg, que é o ponto zero, né, na Alemanha, aonde tudo começou. Depois você tem na Suíça aqui, ok? O Calvino, né? E você tem na Inglaterra o, o Henrique VIII. E aí você tem a demarcação das áreas aonde a gente tem, digamos assim, os adeptos, né? Essa parte amarela é o catolicismo, né? Que, enfim, ainda não é predominante, e depois foi se alargando, né? Depois eu vou mandar esse material, aí depois vocês podem ver com mais tranquilidade, né? E aí a gente também poderia questionar, né? Por que que a reforma começou na Alemanha? Então, assim, tem alguns itens interessantes aqui para essa questão. A ação do papado era facilitada pela inexistência de governo centralizado. A gente não pode esquecer que, por exemplo, a Alemanha, né? Por exemplo, não, no caso aqui, a Alemanha, ela não era unificada nesse período, quer dizer, ela era constituída de, como se fala, Vários reinos. Eram vários Oi? reinos pequenos. Eram vários reinos Isso, pequenos. Você tem A unificação só condados, ocorre né? em 1870. Perfeito, perfeito. Você tem condados, você tem assim Uhum. digamos, esses pequenos, né? E aí isso, quer dizer, a ação do papado era facilitada, né, pela inexistência de um governo centralizado. Intensa religiosidade. Então, assim, a renascença que já vinha, né, em curso, ela foi pouco notada aqui na Alemanha. Então, assim, o pessoal muito. Pessoal, só um segundinho que eu vou dar uma encostadinha. Maravilha, eu já estava atrapalhando aqui um outro ambiente. Então, assim, enfim, uma religiosidade extremada, aquilo que a gente colocou. Enfim, os ministros das igrejas, eles acabam se aproveitando disso, né? Vítima constante de abuso da igreja, ok? Então, assim, as indulgências. Então, esse Papa Leão X, por exemplo, ele, enfim, fez muitos negócios ali, né? De fato, com a venda das indulgências, né? Descontentamento da burguesia. Então, eu também começo a ficar descontente, eu começo a prosperar e, puxa, eu vejo que tem barreiras que me impedem, né? E outra, olha, 3/4, né? Um terço das terras férteis era da igreja, tá?
Só que 3/4 das terras da igreja estavam na Alemanha. Então, assim, praticamente, né, era ali, de fato, o ponto de estopim. E o despreparo moral, intelectual e religioso do clero. Então, assim, você tinha, né, digamos assim, padres despreparados, né? Só para a gente, se vier essa dúvida, ter alguma informação a esse respeito, tá? É aqui que está enfim, ó, o- a informação aqui, né, da distribuição das áreas de domínio aqui que eu queria dizer. Então, esse amarelo é da Igreja Católica, aqui na parte norte da Alemanha, né, áreas de domínio luterano, e a gente tem pequenos, né, domínio calvinista e anglicano, né, são bem menores em relação ao luteranismo e ao catolicismo, só para nossa informação. E aqui a gente colocou num esqueminha aqui a difusão disso, né? Então, assim, do luteranismo, a gente tem mais à frente uma derivação que são os pietistas, né, na França, em 1666. Depois do calvinismo, a gente tem os presbiterianos na Escócia, em 1560, congracionistas na Inglaterra, em 1582, e os arminianistas na Holanda, em 1610, que desses arminianistas, enfim, vão surgir em 1879 testemunhas de Jeová. Isso é para a gente ter uma noção, assim, digamos, da difusão, né, do protestantismo, das igrejas reformadas, até chegar até nós. Do anabatismo, né, que é aqui do Thomas Müntzer, a gente tem os menonistas na Suíça, luteristas na Alemanha e Amish na Suíça, quer dizer, desconheço, enfim, precisaria compreender mais aí, a gente tem, enfim, muito pouca informação por aqui. E com o Henrique VIII, o anglicanismo, né? Então, puritanos na Inglaterra, mais à frente, 1558, os batistas na Inglaterra, 1609. Notem aqui que dos puritanos vão surgir os Quakers, né, na Inglaterra, em 1650, dos batistas, os Mormons e os Adventistas dos Estados Unidos, 1830 e 1844, e dos metodistas, né, lá da Inglaterra, surgem os pentecostais e os neopentecostais. Tá? Dos pentecostais, a gente tem CCB, o que é mesmo? Congregação Cristã do Brasil, que surgiu no Paraná, em 1910. A gente tem a Assembleia de Deus, que surgiu no Pará, em 1911. E dos neopentecostais, né, que lá de 1966, a gente tem a URBD, né, A Universal do Reino de Deus. Isso. Universal do Reino de Deus, que está em todo o Brasil. Opa, bateria. Em 1977, né, quase 50 anos atrás. E aqui do Brasil, inclusive, a gente exporta, né? Do Brasil, nós exportamos o neopentecostalismo, né, para todas as regiões aí do mundo. Muito bem. Aqui é eu vou passar aqui, depois vocês terão essa informação, é só para a Igreja Batista, ela, na verdade, foi formada, é tida como formada por vários, né, fundadores, e esse John Smith, né, ele tem um papel bastante interessante aí nessa questão da mudança do batismo, né, de não admitir o batismo
infantil, né? Enfim, ele mesmo se batizou, assim, dando uma amostra de que é preciso estar consciente, ter já consciência para poder tomar essa decisão, né? De aderir. Então, depois vocês dão uma olhadinha aí. Aqui, a gente tem um quadro, né? Que é mais também para informação, onde a gente tem a Igreja Católica, né, e as reformadas, praticamente Igreja Católica versus reformadas. Então, aqui eu tenho a Igreja Católica com o seu livro, o que ela entende sobre a salvação, o que ela tem de sacramentos, né, de rito religioso e as principais áreas de influência. Então, a Igreja Católica tem a Bíblia, né, e a Bíblia devia ser interpretada pelos padres da igreja. A salvação é pela fé e pelas boas obras. Aí a gente tem lá aqueles, acho que 7 sacramentos, né? Batismo, crisma, eucaristia. Eu fui batizado, né? Então, assim, eu tenho uma formação católica, eu fui até ser batizado, né? Enfim, gostei bastante de ter assim, participado. Enfim, tenho boas lembranças, muito boa orientação eu tive. Matrimônio, penitência, ordem e extrema-unção. O rito religioso era missa solene com o uso do latim. Hoje não mais, né? Principais áreas de influência era Espanha, Portugal, Itália, sul da Alemanha e tal. É mais para a gente ter assim uma comparação, né? Uma comparação. Por exemplo, a Igreja Luterana, a Bíblia é a única fonte de fé, permitia-se o seu livre exame. Então, isso é um progresso, né? Isso é um grande progresso, quer dizer, você dar condições para acesso de todas as camadas ao conhecimento. Perfeito. Salvação, perdão, pode falar. Não, não, Não? eu não. Não. Ok. Estou seguindo. A salvação, né, no luteranismo é a salvação pela fé em Deus. Os sacramentos são 2, batismo e eucaristia. O rito religioso é culto simples com a língua nacional, né? É isso que a gente está comentando. E as principais áreas ali, norte da Alemanha, Dinamarca, o que a gente viu naquele mapa, ok? Os calvinistas também têm a Bíblia como única fonte, permitia-se o seu livre exame. Salvação pela fé e a graça de Deus, predestinação, batismo e eucaristia, o culto simples também, com a língua nacional, e aqui as áreas de atuação. A anglicana, a Bíblia é a fonte de fé, devia ser interpretada pela igreja e permitia-se o seu livre exame. Né? Então, eu penso que é um avanço. Né? Então, assim, você precisa de gente preparada para interpretar, mas, enfim, a interpretação não pode ser dogmática, quer dizer, você pode questionar. Salvação pela fé, a mesma coisa, dos calvinistas, batismo e eucaristia, culto conservando a forma católica e o uso da língua nacional. É uma pequena diferença. Lá na Inglaterra. A gente vai poder Mas depois eu saber. tive a oportunidade de assistir vários cultos dessas igrejas. Por incrível que pareça, hoje em dia, a mais próxima do culto da Igreja Católica, da missa católica, é a luterana. Ah, ok. Tá. Então, esse culto simples, como é que você. Assim, Mantinha praticamente a mesma forma manter a mesma forma da tá, católica, só não tinha aquela solenidade toda, né? tá, Mas, tá. em via de regra, a cerimônia se discorre mais ou menos na mesma ordem. Ok, ok, ok. Mauro, nas É, principais, desculpa, pois não. nas Pois não, principais Patrícia. áreas de influência ali, o Brasil chega nisso em que momento? Então, bom, com as pentecostais, né, fica claro aqui, século XIX, XX, praticamente XX.
Agora, com a Batista, você fez uma boa pergunta. Enfim, não sei te dizer, não sei te dizer. Eu acredito que Vou- as eu vou primeiras que anotar chegaram aqui, foram a luterana e a batista, foram as primeiras. Mas tá? também não me lembro quando foi, não. Mas é tudo já Mas final do século XIX, início do século XX. do século XX. Eu A- anotei aqui, depois eu coloco lá no. A gente coloca no Até grupo. porque durante o período colônia e Império. império, Império, a Igreja Católica tinha essa coisa de ser a religião oficial do sim, Estado, né? Então só sim, podia sim. ser ela. Perfeito, perfeito. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Bom ter um historiador. Bom, aqui já é. Eu pulei. Aqui, ó, a nossa conclusão. Essa é a conclusão que está no nosso livro. Este breve estudo da cisão do cristianismo a partir do século XVI. Quer dizer, a partir do século XVI é que o nosso estudo, mas, como foi citado, a gente já teve, né, muito antes outras cisões. Com seus desdobramentos até nossos dias, mostra claramente que as doutrinas que se formaram dentro da igreja não tiveram o real amparo das palavras do Cristo, apesar dela proclamar a voz de Jesus a todo tempo. A doutrina espírita vem surgir em meados do século XIX, não como mais uma igreja reformada, mas como uma visão totalmente nova e muito mais abrangente que as doutrinas até então existentes. Ocorrem mudanças radicais e trata de assuntos como o Consolador Prometido. É como o Abelardo colocou lá no chat, né? Ele já anteveu aqui a nossa conclusão. O endeusamento de Jesus retorna à reencarnação e aniquila a Santíssima Trindade. A doutrina espírita vem se ocupar realmente do mundo espiritual, o definitivo e verdadeiro mundo do espírito. Vemos no mundo atual que as igrejas reformadas não reformaram aquilo que foi introduzido no cristianismo pela Igreja Romana. Ocuparam-se de reformar a instituição igreja que se mostrava em decadência, mas não foram as questões que distorceram os ensinos do mestre. Aqui, aqui eu gostaria, de nome dos espíritas, fazer uma meia-culpa. Nós não podemos descambar, eu tiro isso pelo centro que eu frequento até então, espero que em São José não haja essa característica, pelo menos onde eu frequento, de migrar para o comercialismo de objetos, de não sei o que, esquecendo o foco da própria palavra de Jesus. Ok. Nem sob, Eu, e nem mesmo que seja usado sob pena de é para reformar tal coisa, é para não sei o quê, mas não focar muito nessa questão comercial, porque acaba sim distorcendo o objetivo principal, que é o consolo íntimo, né, sem pensar em comercializar. ontem eu fiquei sabendo de um centro, uma casa espírita aqui no Rio, que até a água fluidificada eles vendem. Você não pode nem levar a sua garrafinha de água. Aí, pronto. Você matou a charada na tese aí, não Isso pode. é um assunto bastante delicado, né? Eu acho que se Pois é. tiver algo bem transparente, porque eu frequentava em São José a Casa Luz de Francisco. Eles têm mais de 40 projetos. Eles têm ajuda para os moradores de rua. Toda quarta-feira vai levar os lanches para os moradores de rua. Tem 90 famílias que recebem cesta básica, roupa, mensalmente, e é tudo através de doação, através do próprio bazar, que acaba vendendo as roupas usadas para pegar esse dinheiro, para fazer tudo isso, mas é tudo muito transparente. Então, você vê as obras acontecendo, né? Ah, Então, sim. acaba tendo, sim, uma doação, acaba tendo. Tem lá a venda de pastel, a venda de bolinho caipira, a venda de não sei o quê, para arrecadar fundos para poder manter esses projetos. Mas
o atendimento, a água fluidificada, as cirurgias espirituais, nada é cobrado, né? Não é o trabalho em si do centro espírita não é cobrado, né? E também Uhum. ninguém é obrigado a ajudar nada, simplesmente eles colocam lá os projetos, né, que tem para se manter. Então, É isso. é delicado, é necessário, mas precisa ter esse cuidado que o Irair colocou, né, para não virar esse comércio, né? E a sua fala Uhum. aí, pelo menos para mim, torna-se um atenuante, né? Eu também não posso generalizar que os centros estão se comercializando. Eu acho que com a transparência e com essa causa, né, aí dá para falar que o fim justifica o meio, desde que não seja desvirtuando a palavra em última análise. Sim. E lembrar que o centro espírita ele vive de doação, né? Então, assim, você tem que pagar uma conta de luz, uma conta de água, alguém que limpa, Uhum. né? Claro. Isso é através das doações, isso não tem jeito, né? Sem dúvida, o recurso ele é necessário, né? Recurso ele é necessário. Nós já assistimos muitas derrocadas, a última aí do João de Deus, né? Então, você observa, enfim, que quando a gente vira as costas para a essência, Isso. né, da espiritualidade, quer dizer, que seria a religiosidade, seria a prática da caridade, quer dizer, a gente acaba se sujeitando mesmo, quer dizer, você acaba se tornando vulnerável às vaidades, né? Enfim, aos interesses e tudo mais. E a gente vê, a maioria acaba terminando assim, tristemente, né? A maioria termina de forma triste, é lamentável. A gente ainda tem, assim, é comum dizer que o movimento espírita é igrejeiro, né? Quer dizer, não é num sentido pejorativo de forma alguma, né? Quer dizer, há que se ter o respeito pela igreja, principalmente, por todos, né? Mas aqui a gente está no seio da igreja, né? Quer dizer, esse movimento está no seio da igreja. Então, não de forma pejorativa, mas no sentido da gente não ter abandonado ainda certas práticas, né? Então, quer dizer, isso cala muito. A crença, ela é algo que cria raízes. Então, você é formado naquilo, depois você tem muita dificuldade para, enfim, reformar, né? Você tem muita dificuldade para ressignificar, né, dentro daquilo que você entende como razoável, como realidade, né? Então, enfim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Você pode começar com um ato muito simples, mas ele pode depois se tornar algo que se torna difícil de arrancar, né? Como uma erva daninha é difícil no meio daquilo que produz, né? No E, meio da e, lavoura. e por outro lado, Mauro, gostaria de lembrar, assim como não deve descambar para a comercialização, salvo nesse sentido que a Paty lembrou muito bem, outra Sim, coisa que aqui a gente sofre, eu não sei como é que está em São José, parece que não pode cantar, sabe? Nós temos um coral e dá a impressão que o coral nosso é como se fosse um intruso, porque a gente tem aqui 1 hora de coral antes do início das palestras. É definido para o coral, vamos pegar à noite, das 7 da noite às 8 é dedicado ao coral. Mas, gente, se a gente mal está terminando a última música, que normalmente é a oração de São Francisco ou o Pai Nosso, é um atropelo de recolher os instrumentos, tudo tipo assim, para não atrapalhar o início da palestra. Como se a música, inclusive as músicas, são todas de mensagem evangélica, com melodia de músicas conhecidas, né? Mas parece que há um preconceito de ter música dentro de um centro espírita. Ora, meu Deus. Irair, é o coral herege. Exato, exato. Eu me lembro que o colega Silvio aí no Paulo de Tarso,
lançou a ideia de tocar a música antes, ele foi excomunhado, só não foi para a fogueira porque tinha os adeptos de... Ah, pode, não Mas é? É, O Paulo de Tarso tem uma banda na evangelização infantil. A evangelização infantil então, quem sabe, eu conheço lá, tem uma banda. eu espero que nesses 5 anos que eu estive fora, lá nessa casa que você falou ser, lá no Vila Nova que eu vou frequentar, espero que não haja nenhum preconceito contra a música, porque eu, por exemplo, sou movido à música, coral, etc. Maravilha. Tudo bem, gente? Ótimo. Beleza. Muito bom. Mais alguma observação? Eu dou uma arrumadinha no material e depois eu posto lá no grupo, tá? Para gente fazer uma observação mais a miúde. Combinado, gente? E nada. Quem está com vontade de encerrar? Quem está com vontade de agradecer? A Joelma saiu? É que ela Isso está no aí. sítio, né? Pode ter caído a internet dela lá. Pode ser, porque ela está no sítio, então provavelmente. A Patrícia substitui ela nos encerramentos. Não, é que ela abriu a nossa reunião. Ah, é? É que eu estava procurando aqui a Joelma e que eu me toquei que ela Então, deve eu, ter então caído. eu vou ousar dar uma sugestão. Já que eu defendi música, eu gostaria do Ah, Manuel, legal, Manuel terminar com a música, sabe, serena, tal, quem sabe? legal, legal. Também Eu apoio. terminar com música, sabe? Pegar assim de surpresa é difícil, meu. Pode ser o Quanta Luz, pode ser a música do Escola de Aprendiz de Evangelho, Aleluia. De São Francisco, sabe? São E Francisco. São Francisco eu canto a oração de São Francisco há mais de 40 anos, sabe que eu nunca decorei a letra? Ah, mas Nunca assim decorei. você nunca erra. Só o refrão é que eu sei de qual. O resto eu me perco se você Deixa eu ver aqui. enroscar, se você enroscar, eu ajudo na letra também. Manda brasa. Peraí, deixa eu achar aqui, pegar aqui Legal. no Pai dos Burros atuais. Legal, Começa, vamos terminar com começa música. com ó mestre, começa. Não, aí já é o refrão, aí eu sei de cor. Então manda brasa. Peraí. Hum, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado.
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Assim seja, Obrigado, graças a Manuel. Deus. Nada. Falou, galerinha. Falou, Falou, minha Obrigada, gente. 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 Até mais. Obrigado, Até mais, Maurão. até Até a próxima. uma boa Boa noite para semana. todos. Boa noite. Mauro, fica aqui um Pois não. registro, essa sua técnica também de fugir daquela leitura estanque que a gente faz do capítulo, esse seu recurso aí também foi muito legal, tá? Foi. Ah, Obrigado. legal. É para poder dar tempo também, né? Para a gente poder vencer. Maravilha. Abraço a Melhor todos. abraço. Tchau. Abraço. Tchau, Até. tchau. Até a próxima.